Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e nessa sexta-feira aí de manhãzinha vamos aí, né, dar continuidade aos nossos trabalhos, né, aos nossos papos, né, as nossas entrevistas, sempre tentando aportar aqui na realidade. E hoje, né, a gente tem um imenso prazer aqui de receber o Babá, né? Figura bastante conhecida aí no meio da esquerda e tudo mais, para a gente conversar aí um pouquinho aí, né, como que a sua organização, a CST, né, corrente interna do pessoal, está pensando na realidade. Então, tudo bem, Babá? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, está me ouvindo? Uhum. Tudo bem. Primeiro, para agradecer e, inclusive, justificar que a companheira Bárbara não pôde participar do programa, que ela tem atividade na escola, não? E pediu para que eu a representasse aqui. Então, para nós é um imenso prazer, porque é uma companheira de luta que você convidou e nós estamos aqui para poder fazer o debate do que é a nossa corrente e o que nós pensamos da realidade. Isso é muito importante, certo? Sim. Então, diga lá o que você quer saber, inicialmente, né? Não, maravilha, maravilha. Então, Babá, primeiramente, assim, né, a gente vive num momento, né, não precisa nem falar aqui, bastante complicado aí da nossa conjuntura política nacional, né, com um governo de extrema direita. Como enfrentar esse governo de maneira independente? Bem, primeiro, para dizer que nós estamos, na verdade, nós somos da CST, tem uma corrente sindical, né, o Combate, né, e também procuramos unidade com a esquerda verdadeira, né? Nós consideramos uma unidade com os companheiros da UP, do PSTU, do Polo Socialista Revolucionário, para poder nós enfrentarmos este governo, certo? Então, essa é uma situação que nós temos que colocar. E, nesse sentido, é importante ressaltar de que as lutas que nós estamos travando são necessárias e fundamentais para enfrentar esse governo de ultradireita, né, que já deveria ter caído. Mas, infelizmente, nas mobilizações que houveram, as grandes centrais sindicais, como a CUT, CTB, né, os partidos PT, PCdoB, PSB, PDT, isso tudo, na verdade, foram vacilando no sentido de não jogar peso nessas mobilizações já de algum tempo para tentar colocar Bolsonaro para fora, porque ele representa todo o sistema financeiro, representa os grandes latifundiários, representa, na verdade, tudo que há de mal contra a classe trabalhadora. E ele monta uma equipe com Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes, e tem do presidente da Câmara e do Senado justamente os seus representantes para aprovar leis contra os trabalhadores, certo? Então, nesse sentido, nós queremos colocar aqui que a unidade que nós precisamos ter na classe trabalhadora é justamente para esse enfrentamento. Estão havendo muitas lutas, apesar das direções não estarem encaminhando, não é certo? Mas isso mostra que a necessidade que nós temos cada vez mais de ampliar essas lutas, porque não podemos dar isso como vencido, que Bolsonaro pode fazer tudo e nós ficarmos parados, calados. Isso nós da CST, nós do Combate, não aceitamos isso de forma e qualidade. Por isso mesmo estamos envolvidos em todas as lutas que tem, né, nessa situação que estamos convivendo hoje. Então, nesse sentido, queria colocar, porque em volta disso tem todo um processo de corrupção, né, que é lamentável. O deputado
Valdir Soares, do PSL, diz que na votação para eleger o Lira, né, foi distribuído 10 milhões em emenda para os parlamentares votarem nele. E, no sentido da reforma da Previdência, foram 20 milhões, certo? Então, isso é algo gravíssimo para a realidade do povo trabalhador. E, por isso mesmo, nós temos que ir para cima, né, para exigir, na verdade, que os corruptos parem na cadeia e que seus sigilos fiscais, bancários, sejam colocados abaixo e que sejam revogadas todas essas leis que foram votadas como base na corrupção. Então, para entrar nesse debate, é muito importante ressaltar isso, porque um outro debate que eu acho que é importante a gente travar é sobre a questão da dívida pública. E isso é fundamental para a realidade do país. Mas eu vou discutir agora, que já falei demais. Beleza, maravilha. Você toca aí num assunto bastante interessante, Babá, em relação ao polo socialista, né, que em pese as minhas divergências com o PSTU, foi para mim uma iniciativa correta, tanto é que na reunião principal eu participei, né, também como militante independente e tudo mais. Só que o seguinte, né, me chama muita atenção e me preocupa bastante, né, os rumos que o pessoal, né, vem tomando, né? Para mim está claro desde o ano passado, né, com a chamada Frente Ampla aí daqui de São Paulo, do Guilherme Boulos, que o pessoal tem cada vez mais procurado ir à direita. Eu queria que você desse a sua opinião em relação a isso. O pessoal pode se transformar num novo PT? Tem, para quem for expulso do PT, como eu, tá certo? Eu, Elis Helena, Luciano, João Fontes, no governo do Lula, por causa da reforma da Previdência, né? Que toda reforma da Previdência está por trás dos banqueiros, certo? Então, nessa situação, nós consideramos grave o posicionamento que a direção majoritária do PSOL, e que não é grande maioria, mas que é maioria, vem tomando. Particularmente, nós somos contra essa frente, né, ampla, que chega a ser amplíssima, que o Lula vem montando, e que nós entendemos que o PSOL tem que estar fora dela. Nós temos que ter, na verdade, não à toa nós defendemos a candidatura do companheiro Glauber Braga, porque, na verdade, nós entendemos que temos que ter eleitoralmente, temos que ter uma candidatura que nos represente, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar enfrentando este processo. Boulos, na verdade, nunca foi do PSOL, ele entrou no PSOL por força do Marcelo Freixo, que hoje saiu do PSOL. E saiu do PSOL justamente para montar a sua candidatura a governador, aliado a Eduardo Paz, que está expulsando o camelô das ruas, que demitiu, né, o companheiro Bruno Gari, Bruno da Rosa, o companheiro André, e 7 trabalhadores foram, né, suspensos para intimidar a categoria, e esse não pode ser nossos aliados, pelo contrário, né, são bolsonaristas e que nós temos que estar fora desse rumo. Por isso, nós discordamos e enfrentamos essa direção majoritária do PSOL, porque nós não queremos, de forma nenhuma, como você falou, que o PSOL se transforme num new PT, né? Um novo PT, isso já basta, tá certo? Nós queremos um partido que vá para o enfrentamento, para a luta, e que não faça aliança nenhuma com setores da burguesia, porque foi já basta os 13 anos do governo de Lula e Dilma que essa aliança deu no que deu. O Michel Temer, fala-se tanto, mas o Michel Temer, né, foi colocado 2 vezes como vice da Dilma. E a votação do impeachment da Dilma, uns 7 meses antes, os que votaram o impeachment da Dilma, tudo faziam parte da base de sustentação de Dilma, do governo de Dilma, né? Mostrando claramente que essa aliança, na verdade, deu no que deu. Não interessa a nós, como o Lula vem tentando montar, né, novamente, essa
discussão com alianças que para nós não interessam. Então, nós queremos um partido que vá para o enfrentamento, vá para a luta, vá para as greves, que enfrente claramente isso aí. Esse é o pessoal que nós estamos construindo, a parte do pessoal, na verdade, né? E que criticamos qualquer aliança do pessoal com o PT, com esses partidos que estão aí, aliados da burguesia, para nós não interessa. Interessa é a luta, o enfrentamento, são as greves que precisamos fazer. Isso eu acho que é o papel que nós temos que cumprir. Beleza, maravilha, Babá. Outra coisa, já que você citou ele aqui, né, o Marcelo Freixo, outra coisa que me chama a atenção e para quem que é de fora do pessoal acaba passando muito essa imagem, né, do pessoal ser um partido de parlamentar para carreirista, né? Por que eu estou falando isso? Porque, né, é essa imagem que eu senti, né, ao ver o Freixo saindo do PSOL e indo para o PSB, que é o partido, né, da ordem, né? Eu queria que você comentasse como combater isso, como combater gente oportunista que entra no partido para poder fazer sua carreira política, para poder projetar sua imagem, para poder, inclusive, futuramente alcançar, né, e ir para partidos à ordem, porque foi o Freixo, né, e também, né, ao ponto de também o partido ter aceitado o Cabo Daciolo, que a gente sabe a figura bizarra que ele é, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso. Bem, primeiro para colocar, nós temos parlamentares que estão na luta junto com a gente, parlamentares que são representados pela Corrente Meix, né? E que, na verdade, como também o companheiro Glauber Braga, temos pelo menos ali, da bancada de 9, nós temos 5 parlamentares que estão no enfrentamento junto com a gente. Isso, para nós, é importante. Nós gostaríamos que fosse todos os 9, né? Mas tem uma parte disso aí que está tentando buscar essas alianças. E isso nós temos que evitar ao máximo, porque, como você diz, parlamentares ou pessoas que entram no partido já com objetivos eleitorais, que começam, inclusive, com a eleição de vereadores, de deputados estaduais. Agora nós vamos ver esse processo, tá certo? Né? De deputados estaduais, federais, né? Ou, como no caso do Marcelo Freixo, ele, como nós discordamos na eleição para prefeito passado, nós discordamos porque ele queria montar já uma aliança com o PSB, com o PDT, com a Rede. E, ao nós não aceitarmos, ele retirou sua candidatura, né? E, na verdade, colocou a companheira aqui, deputada estadual nossa, para poder representar o partido, que foi para um enfrentamento difícil, né? Tá certo? Mas que acabou no segundo turno. Isso nós falamos que foi incorreto, e isso foi encabeçado, inclusive, por Marcelo Freixo, a linha de apoiar Eduardo Paz no segundo turno, como se Eduardo Paz e Crivella fosse algo diferenciado. E a realidade mostra claramente que não. Mesmos planos que o Eduardo Paz está implementando, mesmos planos que a burguesia sempre implementou, não é certo? Então, nós temos que evitar ao máximo esse tipo de filiação, como você falou, de oportunistas que entram, na verdade, para poder crescer na vida parlamentar, crescer, na verdade, até chegar a cargos executivos, e que isso, de forma nenhuma, porque é repetir a trajetória do PT. Não podemos esquecer, eu fui fundador do PT lá no Pará, né? E nós fomos, como partido na década de 80, com todas as dificuldades, fomos crescendo, mas quando chegou a eleição da Prefeitura de São Paulo, o que acontece? Aí
os oportunistas, o que gostam é de um cargo, né, para poder ou parlamentar ou participar de governos, né, como no caso foi do PT em São Paulo, e a partir dali ampliar cada vez mais até Lula chegar à presidência. Foi uma trajetória que um líder sindical chegar à presidência do país, num país que nós vivemos sempre dominado pela burguesia historicamente, certo? E para nós isso não interessa, não podemos repetir a história do PT. Esse é um fato que nós não podemos de forma nenhuma, não concordamos de forma nenhuma. Nós da CST estamos aí com todas as nossas dificuldades, mas estamos no enfrentamento. Estamos no dia a dia, estamos nas lutas, e isso é muito importante. Ô, Babá, posso te fazer uma pergunta? Eu sou militante, né, independente, né? E vocês, né, são uma corrente do PSOL. Apesar de todos os problemas que a gente está conversando aí sobre o partido, qual é o argumento que você daria para poder entrar no PSOL? Olha, nós, na verdade, ainda acreditamos que podemos, na verdade, manter o PSOL à esquerda. Lutamos para isso. Que se você for analisar o leque partidário que existe no país, né, para nós o ideal uma aliança com a UP, com o PSTU, o PSOL, né, e grupos independentes que estão aí à esquerda, tá certo? Isso é algo que nós lutamos e que defendemos que o pessoal mantenha este processo, que, infelizmente, uma maioria do pessoal tende a querer mudar esse processo. E nós não aceitamos isso, por isso estamos lutando dentro do PSOL, né, para mantê-lo no dia a dia das lutas, no enfrentamento, que isso nós entendemos que é o rumo que o nosso partido tem que tomar, e não buscar frente ampla, né, porque chega a ser amplíssima, né, tá certo? E nós somos contra esse tipo de política. Nós defendemos, na verdade, um partido que se mantenha na luta de classe com aliados da classe trabalhadora e não com aliados da burguesia. Nós lutamos dentro do PSOL. Agora, se vamos conseguir isso, é outro debate que nós temos que travar. Mas, pelo menos, proporcionalmente, a direção majoritária do PSOL, ela não tem um percentual tão alto com relação aos grupos de esquerda que participaram dos últimos congressos, por exemplo, né? Mas eles têm maioria hoje dentro do PSOL. E qual é o balanço que você faz do último congresso do PSOL? Olha, eu acho que, assim, nós podemos dizer que assim, um setor majoritário ganhou, né? Não podemos dourar a pílula. Ganhou como maioria, e tanto é que está buscando uma aliança para apoiar Lula desde o primeiro turno. E isso ainda não foi definido pelo partido. Nós lançamos a candidatura do companheiro Glauber Braga e esperávamos que o partido já tomasse decisão agora. Mas a direção majoritária jogou para o ano que vem, para abril do ano que vem, para debater isso aí. Mas, no entanto, o Lula vai nos estados e reúne com parlamentares do PSOL, né? Reúne com Eduardo Paes, reúne com Rodrigo Maia e também reúne com parlamentares do PSOL, o que nós consideramos gravíssimo para o nosso partido. Vai no Ceará da mesma forma. Isso sem o partido tomar uma definição congressual sobre esse problema. Mas no Congresso que aconteceu, que nós esperávamos que fosse presencial, nós queremos, na verdade, que esse congresso seja presencial e não simplesmente por causa das condições de saúde do país, todo um processo que aconteceu, nós esperávamos até que fosse adiado para poder haver uma participação real do dia a dia
né, no enfrentamento, mas não conseguimos isso aí. Mas, mesmo assim, nós continuamos defendendo um pessoal que represente, né, essa luta que nós estamos travando. Opa, Má, agora uma pergunta polêmica aí para a CST, né? Caso o Lula vença, né? E o pessoal seja parte do governo, a CST vai sair do pessoal? Olha, nós vamos lutar o que nós pudermos, não é certo? Para que a CST, o PSOL, as correntes não participem do governo Lula. Isso é uma luta que nós vamos continuar travando. Nós não podemos antecipar, dizer, vamos sair ou não vamos sair, porque em volta dos companheiros da CST tem outras correntes políticas que nós estamos aliados e qualquer debate que nós tenhamos que travar sobre o rumo do pessoal, nós temos que travar com esses companheiros que estão no dia a dia da luta com a gente. Então, nós não temos, assim, nesse momento, nenhum objetivo de tomar posição de saída do pessoal. Não é a posição da CST hoje. Agora, nós vamos lutar para que a CST venha mais à esquerda, que não vá com a frente ampla aqui. Você imagine, aqui no Rio de Janeiro, onde Lula tem buscado de todas as formas aliança com Eduardo Paes e Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi presidente da Câmara na votação da reforma da Previdência, aliado do Bolsonaro na história, né? Quando foi reforma trabalhista, ele ainda não era presidente da Câmara, mas fez de tudo com o governo do Temer, né, para aprovar a reforma trabalhista. Isso levando em consideração que as centrais sindicais desistiram da greve geral que estava marcada, né? Então, nós somos qualquer tipo de reformas, como a reforma administrativa que aí está, tá certo? Nós estamos lutando contra ela. Como qualquer tipo de privatização, porque enquanto a população está comendo osso, né, ou vivendo nas ruas abandonado, tem um grupo aqui, bilionários ou trilionários, que não são tocados pelo governo, né? E desses não podem ser nossos aliados. Nós entendemos que a aliança da CST tem que ser única e exclusivamente com a classe trabalhadora, com a juventude, com homens, com mulheres que estão nas lutas do país. Perfeito. Ô, Babá, antes da gente continuar a nossa entrevista, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você foi, né, um dos expulsos, né, do PT, né, com a votação da reforma trabalhista, né? Mas, assim, o que que eu percebi, pelo que, assim, que eu tenho de história, né, eu estudei, eu não vivi o processo, é que o PT já vinha um processo de tiranização muito grande antes das eleições do Lula, em 2002. Né? Qual que é o balanço que você faz desse processo, né, todo agora? Né? Como que você enxergou tudo que aconteceu, né, com você, né, sua expulsão, né, dentro do partido? Cooperou. Nós, na verdade, decidimos nos enfrentar desde o primeiro momento com o governo Lula, né? Foi de cara, né? Ele assumiu e nós já nos enfrentamos contra a reforma da Previdência, mas a companheira Heloísa, por exemplo, votou contra que o banqueiro Henrique Meirelles fosse para o Banco Central, ou que Sarney, velha raposa da política tradicional, indicado por Lula, fosse presidente do Senado. E aí nós entramos no enfrentamento, que teve luta, né, dos servidores públicos, principalmente os federais, os estaduais também, e que nisso aí culminou com a votação da reforma da Previdência que Lula apresentou, e eles ainda nos colocaram uma comissão de ética, né, pudéssemos dizer. Foi isso que foi. Nós passamos por comissão de ética. Ô, louco. E no final, não, é verdade, no momento em que Delúbio Soares estava já se envolvendo no escândalo do Mensalão, né? Na verdade, junto com Delúbio Soares, né? Tá certo? E ele foi um dos que era dirigente
do PT e que participou de todo o processo que culminou com a nossa expulsão do PT. E nós fomos expulsos e, imediatamente, nós começamos a debater a necessidade de construir um novo partido, que culminou com a fundação do PSOL em 2004, porque a nossa expulsão foi final de 2003. Né? E nós entendemos que era para construir um partido totalmente independente da burguesia. E isso nós vamos defender o que nós pudermos, porque as experiências passadas não podemos repeti-las. Sim, você falou do Telúbio Soares. O Mensalão foi exposto em 2005, né, 2004, 2005. Mas antes, assim, para quem era, né, quem já participava da vida do partido, já sabia, né, desses escândalos? Não, essa é a situação. Mesmo no momento que nós estávamos ali nos enfrentando, nós não sabíamos que estava sendo todo um processo que culminou, na verdade, com a Roberto Jefferson, né, e outras figurinhas mais da política, mas a militância do PSOL, como um todo, não sabia o que estava acontecendo. Tanto que no debate que nós travamos durante o ano de 2003, isso não estava colocado em pauta, porque não havia conhecimento do processo. E quando foi estourar lá em 2005, é que se foi saber, na verdade, todo o processo que já vinha sendo montado desde o início de 2003. Porque para votar a reforma da Previdência, o que aconteceu, além dos votos contrários, que fomos nós 4 do PT, teve algumas abstenções, né? E a abstenção de outros partidos, ou voto contrário, e que a votação que tinha na Câmara não dava para aprovar tranquilamente a reforma da Previdência. E isso se fez, na verdade, com o famoso mensalão do PT, que estourou posteriormente. Uhum, perfeito. Ô, Babá, então vamos dar continuidade aí ao nosso papo, né? Outra pergunta que eu queria fazer, saindo aí dessa discussão aí em relação ao PSOL, em relação ao PT, em relação à questão da vacinação, né? Hoje a gente está num processo de vacinação avançada, né? Ainda que não estejamos livres aí da pandemia, mas assim, o processo, é óbvio que o processo de vacinação andou, né? Mas eu queria que você fizesse aí um balanço, né, de como que foi o processo de vacinação durante esse ano aí, né, e o que nesse período a CST defendeu. Olha, nós defendemos a questão da saúde pública de todas as formas que houvesse, na verdade, vacina suficiente para a população tomar, que a população utilizasse máscaras, porque internacionalmente já estava se demonstrando este fato, tá certo? Então, essa situação nós queremos colocar para vocês que foi um enfrentamento que nós tivemos com o governo Bolsonaro. Nisso aí, o pessoal inteiro estava unificado com essa política, correto? De que a população tinha necessariamente que utilizar-se, na verdade, do processo de vacinação para evitar as mortes que, infelizmente, aconteceram. E isso, o governo Bolsonaro fez de tudo para boicotar a vacinação, boicotar o uso de máscaras, para poder, na verdade, ele, inclusive, lançando um medicamento como a cloroquina, que era utilizada para malária, para tudo mais, como a grande descoberta que ele teria desenvolvido com setores da direita internacional também, e o resultado deu no que deu. Infelizmente, foram mais de 600 mil mortos. E só para ressaltar aqui que, nesse contexto, inclusive, outros países tiveram que voltar atrás, no sentido de utilização de máscara em ambientes
fechados, todo um processo, e que aqui, por exemplo, o Eduardo Paes liberou geral, né? Tá certo? E isso é gravíssimo, porque pode voltar um surto no Brasil, como voltou, inclusive, na Inglaterra. Não foi um negócio simplesmente localizado nos países, né, da população pobre. Inclusive, nos países imperialistas, esse processo, né, foi grave e continua. Por isso, nós temos muita clareza que nós temos que lutar pela proteção da saúde da população. E isso significa você ter dinheiro suficiente para a saúde, para a educação, para o saneamento básico, que é um outro debate que a gente tem que travar, para onde está parando o dinheiro do país. Certo? Isso é gravíssimo, né? Porque aí falta dinheiro para poder ter assistência básica para toda a população, para ter assistência de alta qualidade para a população, o que não vem acontecendo. Certo? Que é um debate que depois pode até entrar, né, para onde está indo a riqueza do Brasil, né? Para onde está indo esse dinheiro que é arrecadado diariamente nos impostos. Certo? Que vem desde a independência até hoje, né? Que a dívida externa ela começou com a independência, né? Para pagar a viagem de vinda de Dom João VI com toda a sua tropa de burgueses para o país, fugindo de Napoleão. Só que isso tinha que ser pago, né? E a independência só foi reconhecida pela Inglaterra em 1825. Eles não reconheceram isso com dívida atrás de dívida, né? Correto? Que acumulou. Essa dívida da independência só foi quitada em 1890, mas mesmo assim eles continuaram ampliando no século XX essa dívida. Tá certo? Que é um debate que nós temos que travar. Perfeito, maravilha. E já que você citou esse ponto, então acho que seria interessante você aprofundasse um pouco aí, então, Babá, para onde vai esse dinheiro aí da dívida? Deixa eu só explicar, o Brasil arrecada muitos impostos e não cobra a taxação das grandes fortunas. O Brasil hoje tem 5 cidadãos que detêm a mesma renda que 105 milhões de brasileiros. Só isso já é algo terrível, né? Mas o que aconteceu? A dívida da independência, que foi quitada em 1890, na verdade, ela, em século XX, ela foi se aprofundando. A ditadura militar, por exemplo, a dívida externa, no início, estava em 3 milhões, né, de dólares, porque era a dívida externa, né? E com as obras faraônicas, né, muitas delas que não foram concluídas durante o período militar, né, quando terminou a ditadura, essa dívida já estava em 18 milhões de dólares. E ela veio sempre num crescente. Tá certo? Por isso, nós sempre defendemos suspensão, não pagamento, porque o resultado de tudo isso foi que chegou um momento que os países não podiam mais, não tinham condições de pagar, os países pobres, né? E aí foi feito, né, em 1989, o tal Consenso de Washington, que seria a reunião de todos os países ricos junto com os ministros da Fazenda de países devedores, fizeram, na verdade, os grandes países determinaram, né, o tal plano econômico neoliberal, né, que significava privatizações, significava, na verdade, a mudança de moeda, né, e isso tudo veio num processo que é importante ressaltar, que o Fernando Henrique, por exemplo, laureado agora, muita gente aí, né, privatizou 70% de nossas empresas estatais. Uma delas, importantíssima, como a Vale do Rio Doce, que era para meter na cadeia esse negro. Porque a Vale do Rio Doce, eu sou do estado do Pará, onde só ali a reserva de ouro, de ferro, tudo que tem ali, mas o patrimônio da Vale do Rio Doce, ela foi vendida por 3 bilhões e 500 milhões. Tá certo? Entregue, na verdade, como 70% das empresas, os bancos estaduais,
tá certo? Todo um processo que aconteceu, e Fernando Henrique, a lógica e a discussão sempre foi para pagar a dívida pública, né? Que coisa nenhuma aconteceu nesse contexto. Na verdade, a Vale do Rio Doce, só no primeiro ano, depois que foi privatizada, ela teve um lucro de 10 bilhões de reais. Certo? E aí veio num crescente. Eu queria colocar para vocês, por exemplo, que quando o Fernando Henrique assumiu a dívida, que passou a ser chamada dívida interna, porque eram títulos do governo, do Consenso de Washington, o país tinha que emitir títulos da sua dívida, e não mais os empréstimos da tal dívida externa, porque o que restou foi renegociado. Tá? Mas eu queria dar um exemplo a vocês. Quando o Fernando Henrique assumiu, a dívida interna era 89 bilhões de reais. Aí ele vendeu 70% das empresas estatais, bancos estatais, e foi arrecadado 100 bilhões de reais. Em 8 anos, o governo Fernando Henrique pagou 600 bilhões de juros e amortização da dívida. E a dívida terminou em 640 bilhões. Aí assumiu o governo Lula. E qual seria o papel do governo dos trabalhadores? Fazer auditoria da dívida, suspender esse pagamento para poder investir internamente. Mas não foi o que o Lula fez. O Lula trouxe o Henrique Meirelles, do Banco Boston, para administrar o país a partir da carta que ele disse que era a Carta ao Povo Brasileiro, que foi lançado, na verdade, em período pré-eleitoral, né? Carta ao Povo Brasileiro, que era uma carta aos banqueiros para dizer, olha, se nós ganharmos, fiquem tranquilos. E realmente os banqueiros ficaram tranquilos. Por que eu digo isso? Porque o governo Lula, durante 8 anos, né, ele pagou 2 trilhões, 300 e poucos bilhões de reais de juros e amortização da dívida. E a dívida que ele pegou de 640 terminou em 2 trilhões e 200. O último ano do governo Lula foi 650 bilhões. Aí o que eu gosto de fazer comparações para a gente saber que tamanho de... No último ano foi 650 bilhões em um ano, 2010, de juros e amortização da dívida. Isso dá, fazendo os cálculos, dividido por 365 dias, 1 bilhão e 700 milhões ao dia que os banqueiros recebiam. E o Bolsa Família, que era um projeto para apoiar a população, para atender a 13 milhões e meio de famílias, né? Tá certo? Que até hoje está em debate esse processo, mas era um debate que vinha pelo menos uma parte, pequena inclusive, mas vinha para a população. Só para você ter uma ideia, Bolsa Família, em 2010, foi gasto 12 bilhões de reais durante o ano inteiro. Significa o quê? Que se os banqueiros recebem 1 bilhão e 700 ao dia, significa que o Bolsa Família para 13 milhões e meio de família nada mais era do que 6 dias e algumas horas do que foi pago aos banqueiros. E essa situação foi agravando-se a tal ponto, tá certo? Que no primeiro ano do governo da Dilma já passou para 708 bilhões. No segundo ano, 758 bilhões de juros e amortização, né? Sempre com debate, e a dívida nunca parou de crescer. Vou dar um exemplo agora do governo Bolsonaro. Em 2020, certo? O governo Bolsonaro pagou 1 trilhão 381 bilhões de juros e amortização em um ano. Né? Tá certo? Aí tu vai ver a comparação, 39% para juros e amortização, 4,25% para a saúde, 2,69% para a educação e 0,02% para saneamento básico, que é a doença na veia, onde grande parte da população adoece por falta de saneamento básico, certo? Então, essa situação, ciência e tecnologia, 0,17%. Isso em 2020.
E agora, o que acontece em 2021? Até o dia 8 de novembro, o governo Bolsonaro já pagou, não é que havia pago, já pagou até o dia 8 de novembro 1,925 bilhões. Parece conta de mentiroso, né? A população não sabe o que é o valor do trilhão, né? Tá certo? Mas foi pago até o dia 8 de novembro 1,381 bilhões, desculpe, 1,925 bilhões, correspondente a 54% do orçamento. E até o final do ano vai ser 2,230 e poucos bilhões, 36 bilhões. Isso corresponde a 54%. Enquanto para a saúde, que era 4,25, caiu para 2,85. A educação ficou nos 2,69. Saneamento básico, da mesma forma, 0,02%. Então, significa o quê? Sabe quanto está essa dívida hoje? Ela está beirando os 7 trilhões. Não tem saída para o país, né? Que não seja uma auditoria da dívida, porque é juros sobre juros que eles cobram, né? Tá certo? Suspender o pagamento e aplicar isso para a população, para tirar a população das ruas, para aplicar na saúde, na educação de nossas crianças, para poder, na verdade, investir em ciência e tecnologia, o saneamento básico, todo um contexto. Não tem saída, né? E é isso que nós defendemos, nós da CST defendemos a suspensão do pagamento, auditoria da dívida e taxação das grandes fortunas, que é esses, na verdade, bilionários que não são cobrados, né? E isso nós defendemos, que sejam taxadas as grandes fortunas do país. Só vou concluir com esse debate por um exemplo. Por exemplo, o morador de rua, ele paga imposto. O pessoal, mas como paga imposto? Né? Se ele arrecada R$5, vamos supor, né? 50 centavos de um, né? Quando chega lá pelo meio da manhã, que ele está morto de fome, tem R$5. Aí ele entra no supermercado para comprar 1 ou 2 pacotes de bolacha. Ali ele está pagando 35% de imposto. Enquanto o dono do grande supermercado, esses aí manipulam toda a arrecadação e não pagam o imposto que deveriam, como os grandes bilionários do país. Então, por isso nós defendemos suspensão do pagamento, auditoria da dívida e taxação das grandes fortunas. Essa é a saída para o país. Perfeito, Babá. Agora indo para a questão, né, do impeachment, né, que é uma pauta, né, acho que quase comum dentro da esquerda, né, eu queria que vocês colocassem a opinião da CST, né? Impeachment, assim, você tira o Bolsonaro, né, que acho que é uma pauta que é comum a todos, mas ao mesmo tempo você coloca o Mourão e a gente vai confiar nesse Congresso que está aí no Arthur Lira, né, que a gente sabe que tá junto com o governo, né? Qual que é o posicionamento de vocês em relação a esse tema? Nós defendemos fora Bolsonaro e Mourão. Mas entendemos também que o impeachment ele foi colocado abaixo pela própria linha da direção majoritária do PT, do PCdoB, do PSB, da Rede, tá certo? Que impediram que acontecessem as mobilizações grandes que começaram acontecendo, tá certo? E aí depois não jogaram peso para que essas mobilizações continuassem. Por quê? Porque a linha do PT é a eleição 2022. Essa é a linha clara, né? Tá certo? Não interessa que haja um impeachment no país. Que um processo que é óbvio que, no contexto colocado, né, nessa situação que nós vivemos no país, nós defendemos fora Bolsonaro e Mourão, porque o Mourão é culpado de todo o processo que o Bolsonaro vem fazendo. Tá certo? Mas nós sabemos que o processo de impeachment foi inviabilizado. Nós defendemos impeachment, taxação das grandes fortunas, mas nós sabemos que, pela linha tomada pela direção majoritária
dos partidos, como PT, PCdoB, CTB, CUT, MST, MTST, compreende? Foi, na verdade, de amortecimento, para não que houvesse grandes mobilizações. E isso impede qualquer queda de Bolsonaro. Por isso ele ainda fica zombando da população, como continua até hoje. E, obviamente, se acontecesse, por um acaso, impeachment, poderia assumir o Mourão. Né? Ele tem clareza disso aí. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que, como ele é culpado junto com Bolsonaro, ele deveria também sofrer processo de impeachment. Essa discussão que eu acho que nós temos que colocar para o país. Mas, para a classe trabalhadora, o que nos interessa é ampliar as lutas, as greves que estão acontecendo, né? Com todas as dificuldades. Se você for ver as lutas e as greves que começaram a acontecer, aí é que está o rumo da classe trabalhadora que nós precisamos retomar. Fazer uma greve geral no país, por exemplo, uma necessidade. Mas como fazer uma greve geral se as direções principais do movimento estão impedindo toda e qualquer luta que haja no país? É muito difícil. Mas nós entendemos que nós colocamos fora Bolsonaro e Mourão não é à toa, porque o Mourão ele é culpado, junto com o Bolsonaro, de toda a situação que nós estamos vivendo no país hoje. Perfeito. Você citou aqui, né, a CUT, a CTB, né? Eu queria que a gente entrasse nesse debate, né, de qual está sendo, né, o papel das centrais sindicais aí nesse momento tão conturbado aí da política brasileira. Elas estão cumprindo com o seu papel ou estão deixando a desejar? Olha, eu fui fundador da CUT em 83, né, certo? Foi um belo do congresso, São Bernardo do Campo, 6.000 trabalhadores vindo de todos os lados do país, de ônibus, do sul ao norte, né? Justamente, correto? Que ali a classe trabalhadora criou a Central Única dos Trabalhadores, que seria justamente para termos uma grande central. Hoje, o que nós temos com toda a debilidade é com lutas, né? Que nós estamos, na verdade, construindo, junto com os companheiros do PSTU, da UP, e outros setores da esquerda que estão, nesse momento, construindo uma central sindical, mas nós sabemos o tamanho que é. Agora, a CUT, né, e a CTB, em segunda monta, e as centrais sindicais de direita também, de ultradireita, né, porque a CUT e a CTB acaba assumindo um papel de conivente com a direita, certo? Porque, se quisessem, eles estariam assim fortemente preparados para fazer uma grande luta no país. Mas tem um outro processo que nós temos que acompanhar, que é a burocratização dos dirigentes. E essa burocratização ela se dá não apenas a nível parlamentar. Eu assumo o parlamento, aí o cara vai para outro lado, né? Faz, na verdade, todo tipo de política. Então, isso foi crescendo dentro do PT, mas foi crescendo também essa burocratização dentro da CUT, da CTB, de grandes sindicatos, que uma burocracia se apoderou daquilo ali e, para eles, não interessam lutas. Não interessa, na verdade, porque eles têm a estrutura na mão e eles podem fazer o que bem entendem, porque também estão se beneficiando daqueles cargos. Vai ver, analise os dirigentes da CUT e da CTB, de grandes sindicatos que nós temos no país, né? Eles estão lá muito bem dentro do sindicato, dentro da CUT e da CTB, não é correto? Tomando conta do movimento, porque com lutas tem um tamanho pequeno, né? Não dá para a gente comparar com a bancada do PSOL, que nós temos meio assim dividida ainda, em determinada situação, mas não dá para comparar com a estrutura que tem o PT, ou o PCdoB, né? Ou o PSB, ou a Rede, que estão ali, né? Fazendo jogo de cena no Congresso Nacional. E essa é a situação que nós nos defrontamos hoje. Por isso que nós, da CST, defendemos claramente
uma frente de esquerda junto com a UP, junto com o PSTU, o Polo Socialista Revolucionário, para nós debatermos os destinos que nós possamos ter para o país. E isso significa um enfrentamento com a burguesia e seus aliados. E os seus aliados são justamente esses setores que querem fazer aliança, frente ampla, ou que assumem o sindicato para travar as lutas. Esse é o CUT-CTB, cumpre esse papel também. Ô, Babá, você falou uma coisa muito interessante, que é a frente de uma frente de esquerda, da qual eu também eu apoio também, né? E um exemplo que me chama muita atenção, né, é na Argentina, né, que da frente de esquerda e dos trabalhadores, Unidade, né, da qual, né, a CST participa na sua fração internacional, que é a esquerda socialista, né? E eu queria que você fizesse aí um balanço aí, né, dessa frente de esquerda dos trabalhadores da Argentina e o que a gente pode aprender aqui no Brasil. Eu acho que eles estão dando, a nível político, né? Estão dando uma aula para a gente no sentido de mostrar que essa unidade da esquerda, inclusive, eles ampliaram. E, olha, ampliar um processo na Argentina é muito difícil. Porque quando você vai para o lado sindical, o Partido Peronista domina aquilo ali décadas, né? Tá certo? Portanto, muito difícil do enfrentamento. Politicamente, tem Partido Peronista, tem, na verdade, a suposta esquerda da burguesia, Cristina Kirchner e tudo mais, mas a unidade que a frente de esquerda vem demonstrando na Argentina, ela tem dado resultados, inclusive, da ampliação do grupo de parlamentares dentro do Congresso na Argentina, certo? Mostrando que essa unidade é importante, inclusive, politicamente, no sentido de ampliar essa representação de esquerda na Argentina. A gente vai querer comparar países, é difícil, né? Na Argentina é muito mais difícil, inclusive, né? Por causa dessa tradição histórica do peronismo, do processo que eles vêm no controle da economia de todo um processo, mas, ao mesmo tempo, a unidade da esquerda tem demonstrado frutos, inclusive crescimento. Nós, da UIT, que fazemos parte da frente de esquerda na Argentina, houve um crescimento aí, né? Se pudesse dizer assim, ainda é pequeno comparado ao que a gente precisava ter, né? Tá certo? Mas isso significa ampliar as lutas, ampliar greves, você poder enfrentar-se dentro de um contexto que é necessário para a população, inclusive para as mulheres também, né? O direito das mulheres. A gente sempre pensar nisso aí, que aqui no Brasil é muito desrespeitado. Você vai ver a questão do feminicídio, quando você vai ver o ataque às mulheres no dia a dia, né? Tá certo? Inclusive ampliou agora na época do Covid, né? Que as mulheres sofrem de todas as formas, mas que vem demonstrando também uma força dentro do Brasil, que ainda é difícil o crescimento, mas que nós temos que apostar nisso aí. Na Argentina já foi debatido algumas leis que eles conseguiram aprovar, mas o mais importante é essa unidade que a esquerda precisa ter no Brasil. Beleza, maravilha, Babá. Você citou aqui, né, o Polo Socialista, né, que foi uma iniciativa que partiu do PSTU, né? Eu queria que você fizesse aí um primeiro balanço, né, de como foi a reunião, aquela primeira, e como que está sendo as reuniões e qual que deve ser o papel, né, desse polo. Olha, nós entendemos que o papel desse polo é muito importante para poder aglutinar os setores à esquerda, dentro do contexto como o PSTU e as correntes de esquerda dentro do PSOL. Isso nós participamos dentro de um contexto. Achamos que foi importante
iniciativa dos companheiros do PSTU, mas sabemos que sozinho não vai à frente se não houver essa unidade verdadeira dentro desse polo socialista e revolucionário. Se nós, junto com os companheiros do PSTU, conseguirmos conduzir esse processo, vai ser importante porque vai ser uma unidade de setor esquerda com uma força, né, maior do que simplesmente nós divididos. Por mais que a gente fale, olha, PSTU, UP, né, o PCB, estou esquecendo aqui, a verdade, com as correntes do PSOL, para nós é importante. Agora, esse polo ele pode cumprir um papel importante no país se nós tivermos a capacidade de que essa unidade se dê no dia a dia das lutas, do enfrentamento e todo o contexto. Tá certo? É isso que nós queremos colocar. Ô, Babá, você citou aqui uma coisa que, né, eu acho que deveria ser discussão em todos os partidos, que é a questão da burocratização, né, do dirigente sindical, do parlamentar se burocratizar. Como que você enfrenta isso na prática e como que os militantes têm que se portar, inclusive você que foi parlamentar, para não virar mais um burocrata? É algo muito difícil, sabe? Porque começa, inclusive, no movimento estudantil, né? Entendeu? Uhum. Veja a UNE, que está na mão do PCdoB há quantos anos? Nós participamos ali, mas eles têm o controle, e aí acaba sendo uma escola, né? O cara sai da UNE, ou então está dentro de um contexto que vai entrar no movimento sindical, né? E já entra com um grau de burocratização. Isso é muito difícil, porque significa... eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu poderia estar recebendo aposentadoria como parlamentar estadual desde 1998. Eu fui 8 anos deputado estadual do Pará, né? E aí depois assumi o mandato de deputado federal. Eu poderia estar com uma aposentadoria de deputado federal, que é maior que a de estadual, né? Mas eu faço parte de uma corrente revolucionária, nós jamais poderíamos aceitar isso aí, né? Porque isso leva a você ter prazeres, poderes, né? Não é certo? Tu imagina eu entrar na universidade, sou professor da UFRJ, perdi um mestrado, voltei, realizei o mestrado, agora estou batalhando para fazer um doutorado. Aí, o que acontece? Eu poderia acumular, inclusive, veja bem, acumular o salário de professor com a aposentadoria parlamentar. E a aposentadoria parlamentar não é essa aposentadoria comum que os trabalhadores recebem. Ela amplia à medida que amplia o salário dos parlamentares. Não é corrigido pela INSS. Por isso que nós defendemos o fim desse tipo de aposentadorias. Então, nesse contexto, como faço parte de uma corrente revolucionária como a CST, tá certo? E também por princípios, que tem coisas de ter o princípio pessoal também, né? Do dia a dia, mas é importante muito você ter companheiros que estejam ali junto contigo, debatendo qualquer processo que você venha a se enfrentar. Porque isso aí é algo muito difícil, porque significa poderes, quando fala poderes aquisitivos também, entendeu? Você entra no sindicato, está ali, um sindicato que te dá uma estrutura e muitos vão, na verdade, já com o objetivo de que, dentro do sindicato, eu posso chegar a parlamentar, né? E dentro do parlamento eu posso chegar a cargos no governo, certo? E isso é importante ressaltar, que é muito difícil esse combate, esse enfrentamento, né? Por isso nós defendemos as frente revolucionária, no sentido de que nós não podemos admitir qualquer tom de burocratização nos nossos dirigentes, seja estudantil, seja sindical ou político. Que essa é uma situação que está colocada, tá certo?
Por isso, nós nos enfrentamos a todo custo contra esse processo, porque quantos burocratas... Né? Vou te dar um exemplo a você. Né? Quem foi o primeiro presidente da CUT? Jair Meneghel. Jair Meneghel, quando o Lula saiu do sindicato dos metalúrgicos, o Meneghel assumiu a presidência do sindicato. Né? Vicentinho, secretário. E aí, em 83, fundação da CUT, e aí o Meneghel vai para a presidência da CUT, e aí o sindicato, que eles têm um controle absoluto, assumiu o Vicentinho. E, no contexto, depois, se elegeu deputado federal. E quem assumiu foi, na verdade, a CUT foi o que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que depois se elegeu prefeito de São Bernardo. Certo? Mas, quando o Lula se elegeu, né, a linha política deles não era reeleger o Meneghel, mas eleger o Vicentinho. E aí o Meneghel foi para a presidência do SESI. A presidência do SESI, para quem não sabe, o salário é superior ao salário de presidente da República. E é uma puta estrutura que tu pode colocar família e o diabo e ninguém vai estar ali fiscalizando você. Então, o Jair Meneghel foi presidente do SESI durante todo o governo do Lula, da Dilma, não é certo? E se prosseguisse o governo da Dilma, ele continuaria no SESI, Serviço Social da Indústria, que é uma máquina poderosíssima, não é certo? E que isso leva, na verdade, a ter prazeres poderosíssimos também, prazeres de vida, né? Porque, imagina, o contexto está colocado. E, além do mais, só dar um detalhe, além de ser presidente do SESI, né, o Jair Meneghel, ele é um outro cargo que existe, né, que é justamente que se chama o representante dentro de uma empresa estatal, por exemplo, né, que faz parte do conselho. Basta reunir uma vez por mês ou duas vezes e tu ter um salário, além desse salário que está colocado da presidência do SESI, ele ainda recebia mais outro, correspondente a ser, na verdade, indicado para poder representar os trabalhadores nos conselhos de empresas estatais. Então, é muito difícil, é o poder, na verdade, desse contexto que está colocado. Por isso, tem que bater na origem, você tem que cortar na origem a burocratização. E, caso contrário, não tem saída. Perfeito, Babá, né? Tá muito boa aqui a conversa, mas a gente vai ter que encerrar agora, né? Estamos aqui terminando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates, né? Quero aí primeiramente agradecer o Babá por ter aceitado o convite, né? Ele acabou aparecendo como uma alternativa aí de entrevistado de última hora, né? Mas foi bastante legal conhecê-lo e também, né, trocar uma ideia com ele, né? Acho que ele trouxe aí bastante contribuições interessantes aí para o Mesa de Debates. Então, quero agradecer ele e passo a bola para fazer as considerações finais. Pode fazer, Babá. É que eu me esqueci de colocar um movimento que nós estamos fazendo dentro da FRJ, que é contra a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi criada por decreto no final do governo Lula, 2010, que a Dilma assumiu, criou a lei, e hoje eles controlam 40% dos hospitais, das universidades. E nós estamos lutando dentro da universidade para impedir que o HU seja entregue à EBSER. Isso mereceria, inclusive, no teu programa, se quiseres, um outro companheiro que pudesse vir para fazer o debate especificamente sobre a EBSER, porque quinta-feira tem reunião do Conselho Universitário.
A última reunião que teve, nós tivemos lá, impedimos que fosse votado naquilo, mas a reitora que se elegeu, né, deu golpe eleitoral, que se elegeu, na verdade, contra a EBSER, mas que também foi atrás do senador Flávio Bolsonaro para poder fazer a negociação de sua indicação, que é grave isso aí. E agora quer, por todas as formas, aplicar e aprovar a EBSER para o HU. Mas gostaria de agradecer aqui, um outro debate longo, mas gostaria de agradecer o debate aqui com você, a companheira Bárbara deveria estar aqui com você, mas por causa de atividade na escola não pôde, mas é um prazer ter esse espaço aqui para a gente estar discutindo e debatendo. Eu é que agradeço você ter aberto esse debate para a gente poder estar aqui conversando. Maravilha. Um grande abraço, força na luta, que é o que interessa a nós, a classe trabalhadora. É muita luta pela frente. É isso aí, Babá. Então, mais uma vez agradecendo o Babá, agradecendo a você que nos acompanhou até agora esse debate. Vão lá, se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, curta esse vídeo, comentem, né, se concordam com o Babá, se até mesmo se discorda, né, vamos abrir esse debate, o debate não se encerra por aqui, né, lembrando sempre, curta também outros vídeos, comentem, compartilhem nas redes sociais, né, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, siga a gente no Instagram e acompanhe o nosso blog do Mesa de Debates. Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!